sou Ana Denardi, a gente contribui no Elo Casais e também a gente participa e contribui no Ministério Infantil, que nós já trabalhamos muito com criança, com adolescente, em outros locais, e a gente contribui aqui também. Eu sou casada, eu tenho 3 filhos e já estou aqui na IEQ há uns 5 anos. Eu sou convertida há uns 40 anos, que eu sou novinha, né? Vocês estão percebendo. Tenho uma experiência nesse caminhar com Deus. E eu creio que hoje eu vou trazer algo de Deus para vocês, para o coração de vocês, porque primeiro o Senhor fala comigo. Depois, aquilo que Ele fala comigo, eu gosto de compartilhar com os irmãos, porque eu tenho certeza que tem algo para vocês. E o nosso tema de hoje é: os que se esforçam, tomam posse. Os que se esforçam, tomam posse. Nós temos que entender que esforço tem a ver com ação, tá? E é isso que eu vou abordar hoje. E eu quero abrir em Mateus 11, 12. Eu quero ler esse texto para iniciar minha palavra. Mateus 11, 12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O reino de Deus é conquistado por esforço. Todos nós, quando nós estamos aqui na casa do Senhor, ou quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente vem buscar alguma coisa. Não sei se é só eu que faço isso. Vocês também? Não importa se é uma palavra, se é um direcionamento, se é uma cura, mas a gente sabe que na casa do Senhor tem bênção. E tudo que nós precisamos aqui, como seres humanos, é de bênçãos. Todos nós temos lutas todos os dias. Também temos vitória todos os dias. Só que a quantidade de vitórias que nós vamos ter tem a ver com o nosso esforço. Às vezes ficamos olhando para o lado, olhando para lá, para cá, e a gente olha e vê as pessoas conquistando e não olhamos o quanto elas se esforçam. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Quero levar também a uma reflexão sobre a nossa responsabilidade em tudo isso e o quanto nós podemos alcançar em Deus, ainda aqui na terra. O quanto Ele tem para nós. Ele tem muito para nós. Nós podemos ficar sentados chorando, ou a gente levanta e vai fazer alguma coisa. É uma escolha, tudo é escolha, ação. E eu quero compartilhar com vocês o texto de Mateus 25, do 42 ao 44, para dar um entendimento naquilo que eu vou estar abordando. Jesus, Ele fala aqui em Mateus 25, que quando Ele vier na sua glória, Ele vai separar os bodes das ovelhas. Quantos já ouviram falar sobre esse texto da vinda de Jesus e dessa separação? Levanta a mão para eu entender. E então, num determinado momento, Ele começa a falar então com as ovelhas e os bodes. E ali, Ele começa a dizer assim para as ovelhas, para aqueles que estavam à direita: pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Vamos lá, gente. É 25:35, por favor. Vamos começar pelas ovelhas. 25:35. Ali Ele começou a dizer assim: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Tive enfermo e vocês cuidaram de mim. Tive preso e vocês me vestiram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Essa foi a pergunta deles. Quando eu li essa passagem, já depois de muitas vezes ter lido, eu fiquei me perguntando: poxa, mas eles fizeram alguma coisa e não sabiam que tinham feito? Quando o Senhor chegou para eles e disse: vocês fizeram coisas boas. E eles fizeram uma pergunta: quando? Foi essa palavra que me chamou a atenção. Quando? Depois ele chega para os bodes, que estavam à esquerda, aí em Mateus 25, no 42, em diante.
Ele diz assim: pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderam: Senhor, quando? Eles de novo, né? Olha essa palavrinha aí, de novo. Quando? Quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Por enquanto, só até aí. É interessante que o Senhor falou muito ao meu coração nesse texto. Eu não vou ficar abordando nenhuma teoria, nada. O que eu quero trazer aqui para nós, porque nós estamos falando de ação. Ali nós tivemos 2 grupos de pessoas. Pessoas que fizeram aquilo que agradava ao Senhor, e pessoas que não fizeram, deixaram de fazer. Às vezes a gente se preocupa muito com o que a gente faz de errado, mas a gente não se preocupa com o que a gente deixa de fazer. Às vezes o que não me deixa conquistar é o que eu deixo de fazer. Eu sou muito zelosa por muitas coisas, não vou adulterar, não vou mentir, não vou roubar. Ótimo, o Senhor se agrada disso. Mas o que é que eu deixo de fazer? Interessante que nesse texto, o que esse Senhor está trazendo para nós? É a necessidade humana de ajuda. Porque todos nós ajudamos, todos nós sempre vamos ter algo a dar. Vocês concordam comigo? Mas sempre teremos algo a receber. Não adianta a gente querer bater no peito e falar: não, eu sou poderoso, eu faço tudo e não preciso de ninguém. Não é verdade. Todos nós precisamos. E aqui, o que o Senhor está nos falando é desse coletivo, dessa importância que nós temos que dar para as pessoas e para nós também. Todos nós precisamos de ajuda e nós precisamos saber como ajudar. Interessante que no início da minha conversão, eu tinha muitos problemas emocionais. Mas eu não percebia. E quando eu me converti, eu queria sair ajudando todo mundo. E se alguém não ajudasse, eu já estava brava, já estava brigando e eu queria ajudar. O que eu não entendia quando o Senhor falou isso aqui comigo? Que nem sempre o que eu estou fazendo está ajudando o próximo. Eu preciso saber fazer a vontade de Deus para ajudar o próximo. Vocês já ouviram aquela frasezinha que você não pode dar o peixe, você tem que ensinar a pescar? Era o que eu fazia, eu queria dar o peixe. Sempre fui, como que eu digo, habilidosa em resolver problemas, vamos dizer assim. Eu tenho uma empresa, trabalho nela ainda. Eu tenho facilidade para algumas coisas, eu não tenho muitas dificuldades em algumas coisas. Tenho em outras, mas eu, normalmente, se tem um problema, eu penso assim: como eu vou resolver? Eu não fico pensando: ai, meu Deus, não faço isso, porque não adianta, você não sai do lugar, você ficar choramingando e ficar pedindo para todo mundo resolver teu problema. Você tem que ir à luta, que é o que eu falei aqui, esforço. Então é uma coisa que, graças a Deus, o Senhor sempre me deu, esse dinamismo, essa vontade de manhã ir trabalhar, mesmo que eu não quisesse, porque eu já tive trabalhos dificílimos, que eu não queria nem levantar da cama. Eu pensava: nossa, amanhã eu tenho que trabalhar, tenho que tolerar isso. Mas eu levantava e ia. Era o que me dava o meu salário. Eu me esforçava. Eu podia ficar na cama, mandar dizer que eu estava doente ou coisa desse tipo, mas não era o meu perfil, não é o meu perfil. Então, o que nós temos que entender que ajudar não é dar. E não é isso que ele está falando aqui. Ó. Tive fome e me deste de comer. Ele está falando de ajuda. Ele teve fome e você deu comida. Agora, imagina que você teve fome e eu vou te dar água. Estive enfermo e você foi me visitar. Então, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Não era o que eu fazia. Eu estava dando para as pessoas algumas coisas que deixavam elas mais fracas. Porque quando você resolve o problema do outro, não ajuda o outro, ele se torna mais fraco. Ele se sente o incapaz. Eu sou psicanalista e terapeuta. E eu entendi isso, na verdade, quando eu estava fazendo
a minha pós em psicanálise, quando o professor falou isso. Toda vez que você faz para o outro, sem estimular o outro, você está tornando ele fraco. Nós temos que estar ao lado, junto. É isso que esse texto está nos falando. Eu tenho que dar aquilo que a pessoa realmente está precisando, não é dar pronto. Porque nós nascemos bebês sem saber fazer nada, não é assim? E aí nós vamos aprendendo. Imagina se o bebê continuasse sendo sempre bebê, ou se continuasse sempre na mamadeira, o paizinho dando lá. Hoje nós temos dificuldade no crescimento emocional, porque as pessoas, os filhos, os pais dão quase tudo para eles. Eles não precisam conquistar nada. Se der um dodóiazinho aqui, o pai está indo lá correndo. E nós temos que entender se isso é bom ou se isso é ruim. Isso é bom de imediato. Tudo que a gente faz que traz uma resposta imediata não significa que é bom para sempre. Você está formando um filho para ser feliz, para conquistar, para conseguir continuar a vida sem você. Eu tenho 3 filhos. E eu espero que eu tenha preparado eles para viver até quando eu não estiver aqui. Porque eles não vão ter que ficar indo lá na minha casa para resolver problema. Eles não fazem isso, ok? Mas já foi um tempo, quando nós tínhamos uma sociedade familiar, em que eu fazia isso. Deixava todo mundo vir para mim para resolver problema. Estava errado. Eu colhi os frutos amargos disso. Nós temos que entender. Então, esse se esforçar, nós precisamos de ajuda. Precisamos da ajuda do Senhor, daquele que entende o ser que Ele criou. Ele entende, Ele nos entende. E nós estamos aqui, justamente, eu creio, todos nós, Deus falou comigo nessa palavra, e se eu estou compartilhando com você, porque é para você, essa palavrinha, quando, que eu li para vocês lá. Que tanto um grupo como o outro chegou e perguntou, quando? E eu, em oração, o Senhor me falou, tanto um grupo como o outro estava fazendo aquilo que eles sabiam fazer, no automático. Porque aquele que estava fazendo bem, ele não sabia nem que estava fazendo bem, mas por que ele fazia? Será que não era porque ele aprendeu a fazer o bem? E ele estava cheio, dentro dele, cheio disso, da bondade, da palavra do Senhor? Então, eles faziam naturalmente, ajudavam naturalmente. Havia um tempo que eu pensei que eu estava ajudando, e eu não estava. E talvez eu me incluísse nesse outro grupo, porque em que eu estava contribuindo? No meu crescimento. Porque cada vez que eu resolvo alguma coisa, eu fico melhor para resolver outra. Mas eu estou impedindo o outro de também ter esse crescimento. Então, nós precisamos olhar para nós. É autorresponsabilidade, que sociedade que nós estamos construindo, como estamos educando nossos filhos. Nós estamos educando nosso filho para mim, para você, para a sua satisfação ou para o Senhor? Todas as pessoas que estão à nossa volta, nós contribuímos para o crescimento delas ou para o nosso? E esse outro grupo aqui, que também estava fazendo o que era errado, ou deixando de fazer, não estava fazendo o que era errado, estava deixando de fazer o que era certo. Eles também perguntaram, mas quando? Eu fiquei imaginando na minha cabeça. Político, né? Ele costuma fazer o bem para muitas pessoas, mas ele não tem o coração naquilo. Ele tem o interesse. E o que o Senhor nos pede? Para que tenhamos o coração. Ter o coração é olhar para o outro, ouvir o outro. Às vezes a gente acha que porque alguém vai vir falar com a gente sobre um problema, eu tenho que achar a solução para ele. E não é. Hoje faltam ouvidos. Nós temos 2 ouvidos e uma boca, mas faltam ouvidos para nos ouvir. Verdade? Não é? Quantas pessoas têm um amigo ou alguém com quem ele pode ir lá e compartilhar e saber que ele não vai ser julgado? Quantas pessoas têm isso hoje? É muito difícil. Então, nós temos que vigiar, orar. A palavra de Deus fala isso, né? Vigiar e orar sem cessar. Para olhar para dentro de nós. O que eu tenho feito? Quem eu sou está ligado ao que eu faço. Eu falei em ação, em esforço, autorresponsabilidade. O que eu tenho feito?
O que eu tenho semeado? Qual o fruto? O que eu tenho colhido? Aquilo que você semear, a palavra de Deus fala isso, é o que você vai colher. Mas nós temos dificuldade em olhar para os nossos defeitos. E foi isso que o Senhor estava me mostrando o meu interior. Na verdade, eu estava querendo, quando eu ajudava as pessoas, eu queria sarar a minha dor, daquilo que não me fizeram, daquilo que eu não recebi, daquilo que eu tive na infância que foi muito ruim. Então, eu não queria que as pessoas passassem por isso. E, na verdade, o que eu precisava era de uma cura. E o Senhor fala comigo na palavra. Quem é você, Ana? Quem são vocês? Vocês são o que vocês fazem. Vocês não são o que vocês falam. Que é muito fácil eu falar, eu sou teóloga, eu sou psicanalista, que eu tenho essas formações. É muito fácil. Formação, você pode ir aí, vai estudar, você vai ter. Mas uma experiência com o Senhor é ouvindo a voz do Senhor. E assim, eu sou muito grata a Deus por isso. Porque na minha conversão, alguém me disse, olha, você tem que ler a Bíblia inteira. Eu pensava, acho que o Novo Testamento já estava bom, né? Ele falou, não, você tem que saber, você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que entender, o Senhor tem que falar contigo. E foi muito bom, porque eu me esforcei. E consegui já ler algumas vezes inteiras, seguidamente, sem fora os estudos que a gente faz. Então, eu me esforcei. Eu ouvi aquela voz, eu entendi que aquilo vinha do Senhor. Vocês, nós que estamos aqui, nós não podemos ignorar que esse lugar é um lugar santo. A palavra que é pregada aqui é a palavra de Deus. O poder não está em mim, o poder está na palavra. Se um leproso, uma vez entristecida, falando com um pastor de algumas coisas que aconteceram na igreja, de pessoas que usavam a palavra... eu nem morava aqui em Ribeirão Preto, usavam a palavra, mas eram pessoas que não davam um bom testemunho. E o meu pastor, muito sábio, graças a Deus, ele disse, olha, se um leproso tiver com um diamante na mão, o diamante perde valor? Eu falei, não. Ele falou, então não ignore a palavra, porque a palavra ela vai ser a palavra de Deus e ela é poderosa, não importa quem está pregando. Importa que é a palavra de Deus. Você tem que ter discernimento de quando é o pregador que está falando e quando é Deus. Deus está aqui. O que eu estou dizendo para vocês, quando eu coloquei a palavra quando, saiu daqui. Mas foi o Senhor me ensinando. Me ensinando que se eu quero fazer o bem, eu tenho que me encher de coisas boas. Se eu quero conhecer o Senhor, eu tenho que ler a Bíblia. Nós estamos cheios daquilo que nós nos enchemos. Se eu passo o dia inteiro olhando a televisão, fofoca, novela, eu vou estar cheio do quê? Eu vou estar dando o quê? Agora, se eu busco conhecimento, eu estou cheia do conhecimento. Os que estiverem por perto vão receber desse conhecimento. E nós temos que saber escolher as pessoas que estão à nossa volta. É uma responsabilidade nossa conhecer as pessoas que estão à nossa volta. Para que elas nos ajudem, para que nós possamos ajudá-las. Nós temos que fazer isso que o Senhor está nos falando. O nosso pastor fala muito de fazer discípulos. Como você vai fazer discípulos se você não estiver cheio da bondade do Senhor? Você vai pregar, falar, citar textos, mas ele não vai aprender. Ele vai aprender com aquilo que você faz e aquilo que eu faço. Eu sei que é isso. E é importante nós pensarmos que todos nós buscamos a felicidade. Não é verdade? Todos buscamos a felicidade. O problema é o conceito que nós temos de felicidade. A maioria das pessoas, o conceito de felicidade é o ter. E muitas vezes a gente vem para a igreja só para ter saúde, dinheiro, carro, casa. Mas para que eu preciso ter tudo isso? Não que Deus não queira nos dar. A palavra de Deus fala que Ele sabe que nós precisamos de todas essas coisas. Nós precisamos de dinheiro para pagar a conta, precisamos de uma casa para morar, Ele sabe. Mas eu penso, quando eu venho aqui na igreja, que eu vou pedir cura, que eu estou com um problema, eu quero ser curada para quê? Jesus uma vez curou um homem e disse a ele, olha, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa ainda pior.
Às vezes eu estou enferma por conta dos meus erros mesmo. Aí eu recebo a cura e eu volto a fazer as mesmas porcarias que eu estava fazendo. Eu estou contribuindo em quê para o reino de Deus? E é isso que Jesus vem nos falar. Vocês vêm aqui, eu venho aqui para buscar o Senhor, mas eu venho para buscar e compartilhar e dar. Aquilo que eu recebo, de graça recebo, eu também quero dar de graça. E eu quero ler em 1 Coríntios 15, 19, para que nós possamos ter bem isso em mente. Eu acho ele duro, mas é uma realidade. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que entender que é investimento para o reino. Tudo que eu venho pedir aqui para o Senhor, que não se limite só para mim ou só para esta vida, mas que eu entenda que eu estou indo para um reino eterno. Na verdade, eu desejo estar num reino eterno. E quando eu me esforço e eu quero alcançar, eu tenho que ter o esforço certo, não é o esforço errado. Vamos ler aqui Mateus 6, 31 a 33. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Olha, ele está falando em correr atrás e precisar. Ele não está dizendo que nós não devemos buscar. Ele está dizendo que eu não devo correr, ficar só vivendo disso. Nós precisamos dessas coisas. Mas olha como nós vamos conquistar. Busquem, pois, esse texto é muito conhecido, tem canções, a gente ouve, mas ele diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que o Senhor está querendo nos dizer hoje? Busque da maneira certa, busque da forma correta, se encha de Deus, mas busque o reino. O reino de Deus é paz, é alegria. A Bíblia fala que não é comida, bebida, não são coisas materiais. Porque essas coisas, Ele sabe que a gente precisa. E quando você busca primeiro o Senhor, fazer a vontade do Senhor, cuidar de você mesma, uma coisa que eu não estava entendendo no início da minha conversão, que eu tinha que primeiro cuidar de mim. Quando Jesus falou, ama o teu próximo como a ti mesmo, eu ficava cuidando de todo mundo, mas e a mim? Eu tinha que me amar, eu tenho que me amar, você tem que se amar. Se por acaso alguém aqui costuma dizer, eu não me amo, mas ajudo o próximo, você não vai conseguir ajudar o próximo como ele precisa, porque primeiro eu preciso ser transformada. Não é egoísmo. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesma. Quando eu amo a Deus, eu estou dizendo a Ele que eu estou disposta a fazer a vontade dEle. E no início da minha conversão, agora para finalizar, eu recebi uma palavra de um profeta que eu ia perder muitas coisas. Meu emprego, que eu era muito bem sucedida e coisas e tais. E aí, eu comecei a perder algumas coisas. E eu comecei a ficar um pouco aflita. E eu comecei assim com Deus. Deus, mas eu tenho isso. E aí, sabe que isso foi o que Ele foi me tirando? E nessa relação estava a minha família e os meus filhos. E eu tive que me render ao Senhor. E dizer para Ele, Senhor, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Os meus filhos são teus. O Senhor me pôs para cuidar deles. Meu marido é teu. Deus me fez entender que eu deveria saber onde estava a minha fé. Eu estava com a fé em coisas desse mundo. Mas eu tenho que buscar o Senhor. Eu tive que perder muitas coisas para aprender essa lição. Mas eu espero que vocês não tenham que perder muitas coisas. Busca primeiro o reino de Deus. Quando eu entendi isso, as coisas mudaram. Porque é difícil, às vezes, a gente diz que é. Mas não é tão difícil servir ao Senhor. É muito bom. É muito bom abrir mão daquilo que não é bom para nós. Amém? Fique de pé. Eu quero orar, Senhor, que
a Tua palavra, Senhor, entre nesses corações. E que o Senhor esteja falando com cada um deles. Tu sabes, Senhor, do que cada um precisa. O Senhor sabe o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. E nós queremos uma igreja vitoriosa, uma igreja que se esforça, uma igreja que entende o seu propósito, uma igreja que busca o Senhor, uma igreja disposta a ajudar ao próximo, ajudar verdadeiramente, a fazer a Tua vontade. Pai, que sejamos assim. Venham à frente para receber oração, que os pastores vão orar, os líderes que estiverem aqui vão orar. Eu sei que você tem necessidades e nós não devemos nos preocupar em dizer não vou pedir. Não, o Senhor sabe da sua necessidade, mas entenda que aquilo que Ele vai te dar aqui é com um propósito. Se for cura, o que é que o Senhor tem depois disso para você? Se é uma casa, se é dinheiro, o que é que o Senhor tem para você? Venha buscar. Cheguem, podem chegar. Cheguem aqui. Que a bênção do Senhor esteja sobre as suas vidas. Que o Senhor derrame sobre cada um de nós do poder, da unção, da cura. Fala conosco, Senhor. A Tua palavra é poderosa. Destrói cadeias, derruba muralhas. Pai, em nome de Jesus, até o mais duro coração não vai ficar sem ser quebrantado diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus.